começar a segunda unidade da disciplina de Noções de Economia para o Meio Ambiente. Nessa segunda unidade, nós vamos trabalhar um pouco sobre a contabilidade ambiental. Vamos introduzir um pouco o conteúdo falando sobre o que é a contabilidade em si. A contabilidade é uma ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante a registros, a demonstração expositiva e a interpretação de gastos neles ocorridos. Em termos técnicos, os mais comentados e que pode ser aplicado nessa disciplina, temos o débito, que é ativo, que pertence à empresa, os bens e direitos. Já o crédito, que é o passivo, corresponde à origem e procedência de bens e direitos referente às obrigações. O débito referente a direito e o crédito referente a obrigações. Balanço patrimonial, outro termo que pode ser aplicado a essa disciplina, corresponde ao método das partidas dobradas, lançamentos de ativos e passivos. Em resumo, através do registro e com ele o controle das atividades de produção pode ser através do balanço patrimonial, que é esse método de partidas dobradas, avaliar a saúde econômica e financeira de uma empresa. A contabilidade ambiental, ela propõe usar os mesmos métodos para avaliar o meio ambiente como empresa. Ou seja, tem como se utilizar esse balanço patrimonial aplicado para o meio ambiente. E analisando as atividades que geram os custos ambientais. Nessa unidade, a gente vai ver um pouco sobre o custo ambiental, voltado para a parte de contabilidade. Bom, a contabilidade ambiental, ela visa registrar, organizar e analisar os eventos internos e externos pertinentes às ações que envolvem relações com o meio ambiente e os recursos naturais inseridas nas práticas de uma empresa ou de um negócio. Ou seja, verificar todas as ações relacionadas ao ambiente que têm relação com atividades de uma empresa, de um negócio, de uma atividade. Qual o objetivo da contabilidade ambiental? Ela deve assegurar os custos e relações de impactos ambientais, seja esse positivo ou negativo, que são os ativos e passivos, e o registro analítico do desempenho ambiental, que é como e quanto uma ação pode degradar o ambiente. Como e quanto um produto, um serviço, uma atividade, ela pode impactar o ambiente. E deve ser transparente e acessível, para que todos tenham acesso e possam compreender esse registro analítico do desempenho ambiental. Os custos ambientais o custo ambiental é um esforço aplicado na produção, associado, somado aos prejuízos ambientais causados pela atividade e que serão somados a outros fatores na formação dos preços, o preço da atividade. Nesse preço está incluído o custo interno e o custo externo. O custo interno é aquele absorvido pela empresa e já o custo externo, eles não são absorvidos pela empresa. Então, a parte do custo ambiental, ela está associada a esse esforço aplicado a uma atividade somado com o prejuízo ambiental que essa atividade venha ocasionar. E pode ser ou não absorvido pela empresa e repassado para o consumidor. Quanto às externalidades das atividades ambientais, temos a utilização do bem comum e o custo social. A utilização do bem comum pode-se entender que o meio ambiente é um bem coletivo, porém, apesar de não ter um preço, ele possui um valor econômico. E o que gera uma grande complexidade para que se possa mensurar esse custo, já que não se tem um preço aplicado a um recurso natural, sendo que todos têm direito a esse recurso. Então, o que pode ser atribuído a ele? Um valor econômico, que posteriormente nós vamos ver na terceira unidade sobre valoração ambiental, que vai falar um pouco mais sobre essa questão da valoração econômica de recursos ambientais. No entanto, a gente vai perceber também a dificuldade para se mensurar esses custos. O custo social, ele é qualquer ato ou atividade que provoque danos ou alterações ao meio ambiente e que o responsável não esteja pagando diretamente por isso, gerando um custo ambiental à sociedade. Ou seja, quando uma atividade ela causa poluição e que aquele gerador da poluição ocasionado por essa atividade não está pagando pela recuperação, pela contenção desse recurso e
uma parcela ou uma sociedade inteira sofrendo consequências dessa ação, nós atribuímos a isto o custo social desse prejuízo ambiental. Ou seja, por exemplo, quando há um derramamento de óleo num recurso hídrico, que há uma comunidade que utiliza esse recurso para sobrevivência. Enquanto a empresa responsável por esse acidente não se responsabilizar, apesar disso, haverá esse custo social, que muitas pessoas irão pagar com a perda da qualidade de vida por não estar utilizando esse recurso que está contaminado. Um exemplo do custo social. Partindo um pouco mais agora para a parte da aplicação da contabilidade ambiental, sabe-se que a conscientização que os recursos, entende-se que os recursos naturais eles são finitos, apesar da exploração ser contínua, constante e a cada vez mais agressiva, nós sabemos que os recursos naturais eles são finitos e que a preservação destes é necessária para a continuidade desse sistema que nós vivemos atualmente. E isso faz com que os agentes econômicos, a cada dia, tenham mais consciência que a gestão dos processos produtivos devem ser sustentados. Ou seja, o que sustenta o nosso sistema são os recursos naturais. E se eles estão se esgotando, consequentemente vai haver uma quebra nesse sistema econômico. Porque se eu não tenho mais a matéria-prima, eu vou ter uma quebra nesse sistema. Então, por isso que há essa preocupação grande dos agentes econômicos em tentar reverter essa situação para que não haja essa quebra no sistema. As empresas elas podem prestar conta com a sociedade, a partir desse pressuposto de que da necessidade de conservação e preservação dos recursos naturais, como que as empresas podem estar se incluindo nesse conceito de sustentabilidade. Elas podem prestar conta com a sociedade através da capacidade da empresa em gerir as questões ambientais em seus processos, ou seja, de que forma ela pode aplicar um sistema de gestão ambiental dentro da sua empresa e assim poder, através da sua política ambiental, estar repassando os resultados dessa política dentro da empresa e os benefícios disso para a sociedade, para o meio ambiente em geral. Ela pode demonstrar um progresso e ganhos ambientais ao longo do período, ou seja, com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental, há uma evolução da questão dos problemas ambientais, da diminuição dos problemas ambientais. Então, ela pode estar repassando essas informações para a sociedade. É uma forma dela estar dando um feedback com a sociedade sobre as suas atividades. E ainda controlar os potenciais riscos ambientais que o processo produtivo da empresa está envolvido, ou seja, com a política ambiental, a aplicação do sistema de gestão ambiental e toda essa verificação, essa melhoria contínua, ela pode, através das suas ações, com eficiência, controlar esses riscos ambientais que vêm a existir decorrente da sua atividade. Bom, no entanto, existem muitas resistências e obstáculos quanto ao interesse da empresa em estar repassando essas informações e em estar inserindo a política ambiental dentro da sua empresa. Dentre essas resistências e obstáculos da aplicação da parte da contabilidade ambiental, tem-se gradativamente as empresas no Brasil, percebe-se que elas estão implantando a contabilidade ambiental, mas que as pequenas e médias empresas ainda há uma resistência muito grande, ou seja, os grandes nomes, as grandes empresas multinacionais, que têm um porte e uma visibilidade, uma competitividade muito maior em termos nacionais e regionais, Piauí também está incluso nisso, a gente vê que tem esse interesse. Inclusive, há uma competitividade entre empresas de quem tem mais esse marketing ambiental, a rotulagem ambiental. No entanto, as pequenas empresas elas ainda não perceberam esse interesse. Então, há necessidade de estar se enquadrando dentro desse perfil sustentável. E assim acabam dificultando muito em estar prestando conta para a sociedade do que vem fazendo para controlar os seus impactos. E assim, elas não querem revelar o impacto ambiental das suas atividades, ou seja, dificultam o acesso às informações. Muitas apresentam nenhuma ou pouca habilidade gerencial para a estruturação de uma contabilidade mais especializada, ou seja, há essa dificuldade, há pouca habilidade, conhecimento nesse quesito. Não há cultura de registrar adequadamente os passivos ambientais, ou seja, não há uma mensuração, contabilização do que é gasto e o que é
emitido, ou seja, eu não sei quanto que entra na empresa de produto, de insumo, eu não sei o que sai como resíduo sólido, quantos quilos, quantas toneladas de resíduos sólidos eu produzo por mês, por ano, qual é a minha emissão de poluentes na atmosfera, qual o volume de efluentes eu estou lançando em corpos hídricos, com ou sem tratamento. Então, não há esse registro e dificulta muito quando se quer inserir uma política ambiental dentro da empresa, porque eu não tenho essa contabilidade, eu não sei quanto, aí fica difícil eu aplicar um método, definir metas, definir objetivos para poder controlar esse obstáculo. Então, a contabilidade ambiental ela é uma ferramenta nova e necessária para garantir a gestão plena e compatível com os preceitos de conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando eu tenho uma mensuração, quando eu estou contabilizando os meus impactos ambientais, então fica mais fácil eu entrar dentro do perfil sustentável, porque eu sei quanto e como eu devo estar reduzindo o meu impacto. Bom, esses são as dificuldades que se encontram para estar aplicando a contabilidade ambiental dentro das empresas. Continuando um pouco sobre o assunto, vamos falar agora sobre o ativo ambiental e o passivo ambiental. São decorrentes, o ativo ambiental ele é decorrente de ações da recuperação ambiental que minimizam ou neutralizam o impacto ambiental negativo, ou seja, quando a empresa ela passa a resolver o problema que ela está causando e com isso ela pode até gerar uma receita, como por exemplo, eu estou vendendo o resíduo da minha empresa para uma outra empresa. Então, no meu processo produtivo, eu gero tantas toneladas de resíduo por ano. E esse resíduo é todo vendido para uma outra empresa que vai reciclar esse material em outra atividade. Ou seja, aquela receita gerada com a venda desse meu produto, desse meu subproduto, desse resíduo gerado, eu chamo ela de ativo ambiental. Já o passivo ambiental é o oposto, é aquilo que eu gasto em função da resolução de um problema ambiental ocasionado pelo meu processo produtivo. Por exemplo, quando tem a contaminação de um recurso hídrico ocasionado por lançamento de efluente contaminado oriundo da empresa. Então, eu gastei tantos milhões, XX, para corrigir esse problema. Então, isso é chamado um passivo ambiental para a minha empresa. Então, essa é a diferença de ativo ambiental e passivo ambiental, certo? Então, vamos para frente. Quanto à mensuração dos problemas ambientais, o passivo ambiental ele é dado pelo orçamento do processo de recuperação ambiental, ou seja, são os custos dos recursos envolvidos contabilizados em uma única conta de investimento, ou seja, eu vou contabilizar tudo que eu gastei para corrigir aquele passivo ambiental. Então, isso é uma forma de mensurar esse passivo. Existem alguns métodos de mensuração e devido à dificuldade de determinar esse valor do passivo, a Organização das Nações Unidas ela indica os métodos chamados de preferidos e aceitáveis. O preferido, ele considera o valor presente, que é o método atual, e os aceitáveis, que é uma previsão de gastos durante o exercício em curso, ou seja, o preferido é aquele que eu sei, o gasto real, e os aceitáveis são aqueles que eu estou previsionando para aplicar na correção desse passivo ambiental. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da contabilidade ambiental voltada para a questão da sustentabilidade. E um conteúdo interessante para que a gente possa entender a importância da contabilidade ambiental aplicada para empresas procurando o perfil de sustentabilidade, a gente tem o tripé da sustentabilidade. O que seria esse tripé? O tripé da sustentabilidade é um conjunto de 3 colunas que apoia o desenvolvimento sustentável. Nele estão contidos os aspectos econômicos, ambientais e sociais e que sempre devem ser levados em consideração quando a empresa tem esse objetivo de entrar nesse perfil de sustentável, ter um perfil sustentável, ser uma empresa sustentável. Então, ela tem que verificar sempre essas 3 questões: o valor, o aspecto econômico, que trata dos assuntos relacionados à sua produção, à distribuição, consumo, e sempre objetivando o lucro, que é o interesse das empresas. Sempre objetiva o lucro, que é o que fundamenta, o que mantém a empresa funcionando.
o aspecto ambiental, que é o aspecto diretamente ligado ao econômico, mas que está relacionado à obtenção de lucros, considerando os impactos que causam ou que podem causar ao ambiente, ou seja, o aspecto ambiental está voltado para as ações da empresa que venham a afetar diretamente o meio ambiente. E o aspecto social, que é a terceira coluna desse tripé, este é um outro aspecto diretamente relacionado ao econômico, porque parte do lucro obtido ele deve ser aplicado de maneira que propicie o bem-estar social, ou seja, quando eu estou introduzindo um produto no mercado, uma atividade ou um serviço, ela está voltada diretamente para a sociedade, que é a sociedade quem consome, quem utiliza, usufrui desse produto que está sendo ofertado. E de outra forma, a empresa também está gerando com a sua produção, ela está relacionando a parte social com a econômica, uma vez que ela está ofertando empregos, gerando renda, dentre outras vantagens. E além disso, também tem voltado para a qualidade do trabalho. Os funcionários que trabalham, eles devem ter um ambiente adequado, além de projetos sociais que a empresa pode estar inserindo tanto dentro do ambiente de trabalho quanto voltado para a sociedade em geral, investimento em educação, cultura e esportes. Ou seja, dentro do tripé da sustentabilidade voltado para as empresas, eu posso averiguar esses 3 aspectos e assim eu estar dentro desse perfil sustentável. Bom, para que eu tenha entre nesse perfil, a gente pode indicar alguns métodos, aliás, alguns indicadores de desempenho ambiental. O desempenho ambiental, como já foi comentado, é como e quanto um produto está impactando ao ambiente, um produto, um processo ou um serviço. E os indicadores de desempenho ambiental, eles são informações resumidas e objetivas, derivadas da contabilidade ambiental, em forma de números ou índices que expressam de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, quanto e como, a eficiência e a posição da empresa ou negócio para as questões ambientais vinculadas aos seus processos. Ou seja, os indicadores, eles permitem comparar empresas e setores empresariais e podem ser compostos para descrever o desempenho ambiental nas seguintes formas. Como indicador financeiro relacionado com outro indicador financeiro, como o passivo ambiental e o patrimônio líquido. O indicador financeiro relacionado com o indicador ambiental, como o nível de emissão de gás carbônico por unidade de processo produtivo. E o indicador ambiental relacionado com outro indicador ambiental, como resíduo produzido e o recurso energético utilizado. Ou seja, o indicador financeiro, o indicador de desempenho ambiental, ele permite esse confronto, essa comparação de um indicador com outro. Indicador financeiro com financeiro, indicador financeiro com indicador ambiental com outro indicador ambiental. Então, tem essas formas de definir esses indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho ambiental, eles também podem ser considerados ou conhecidos como indicadores de ecoeficiência. E o que seria a ecoeficiência? A ecoeficiência, ela é alcançada pela produção e entregas de bens ou serviços, bens, produtos, a preços competitivos, ou seja, com um baixo custo, e satisfatório, ou seja, com qualidade para os consumidores, ou seja, eu tenho um produto melhor, com um preço menor e que garantam a qualidade de vida, satisfação do consumidor, a manutenção do meio ambiente. E de que forma? Através de processos e procedimentos sustentáveis, frente aos recursos naturais, em toda a cadeia de produção e o ciclo de vida do produto. O que seria esse ciclo de vida do produto? É toda a historinha do produto, desde quando é extraída a matéria-prima para a sua produção, até o momento em que ele atinge a sua ele chega para o mercado. Ou seja, desde quando ele entra na empresa até o momento que ele chega ao fim da sua vida útil. Então, quando eu conheço todas as etapas de produção desse produto, eu conheço o seu ciclo de vida. E assim fica mais fácil eu identificar o que entra, o que sai, que matérias são utilizadas, qual a poluição causada por esse produto em cada etapa. E assim eu posso estar com eu posso promover e fazer com que aconteçam processos e procedimentos
sustentáveis. E dessa forma eu atingo a ecoeficiência, ou seja, é quando eu faço uma avaliação do ciclo de vida e junto com ela eu tenho o valor do sistema do produto, ou seja, eu atribuo um valor econômico. São bens e produtos com qualidade e preços competitivos e que não afetam o ambiente. E assim eu tenho a ecoeficiência. Alguns autores, eles mencionam que os principais elementos que podem ser utilizados para melhorar o grau de ecoeficiência dentro de uma empresa são a redução dos consumidores, a redução dos consumos de energia e de matéria-prima, a redução da emissão de substâncias tóxicas lançadas ao ambiente, a otimização e uso sustentável de recursos renováveis e o aumento da reciclabilidade, ou seja, eu vou reutilizar eu utilizar aquele produto, inserir ele em outro ciclo, inserir ele novamente no mesmo ciclo, e o prolongamento do ciclo de vida dos produtos e o aumento da intensidade de serviços, evitando desperdícios e agregação de valor aos bens e serviços. Então, dessa forma, eu posso atingir a ecoeficiência e dar essa qualidade aos meus produtos e ainda reduzir o impacto ambiental ocasionado pela atividade que eu estou provocando. Então, essa foi a nossa segunda unidade, espero que tenha sido bem compreendida. E na nossa terceira unidade, a gente vai trabalhar sobre a valoração ambiental. Muito obrigada.